Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Parabéns pela sábia escolha de ter vindo à casa de Deus. Que você nessa noite venha romper todas as barreiras que te impedem de oferecer ao Senhor o teu melhor. Amém? Eu creio nisso. Creio que o Senhor está aqui e eu creio também que o louvor é uma ferramenta poderosa. E nós vamos nessa noite elevar as nossas vozes ao nosso Deus. Nós vamos essa noite quebrar todas as muralhas, todos os muros, todas as barreiras, tudo que nos impede, nós vamos quebrar essa noite. Amém? Sinta-se livre. Sinta-se livre para fluir nos rios do Senhor que já estão neste lugar, as águas do Senhor que já estão neste lugar. E só basta um coração aberto, só basta um coração rendido, basta um coração que diz: Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui essa noite me entregar, eu quero me entregar. Entregue-se ao Senhor, receba, Senhor, receba as nossas vidas, receba as palavras, receba o nosso levantar de mãos, receba os nossos corações abertos, porque a nossa vida pertence a Ti e queremos consagrar a Ti. Seja dado a glória, seja dado o louvor, seja dado toda a exaltação, seja a Ti a glória, seja a Ti o louvor pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e Tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e Tu és meu. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e Tu és meu. Oh, oh, Eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e Tu és meu. Oh, minha vida declara a Ele. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e prazer
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Por quê? Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, dê a Ele seu louvor, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Celebre a sua vitória. Apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, foi pra isso que nós nascemos, para engrandecê-lo, para exaltá-lo e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Diga isso, diga isso. Estamos nós aqui. Fala pra ele. Estamos nós aqui. Eu vim te adorar. Estamos nós aqui. 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 Sim, Senhor, nós viemos essa noite. Foi para isso que viemos, Senhor. Aleluia. Para exaltar a Ti, Jesus.
Receba, Senhor, o que sobe aqui da terra. Receba o que sobe, Senhor. Com excelência nós fazemos isso. Com excelência nós queremos te oferecer e te entregar. Com excelência nós queremos adorar pela fé. Ainda que o tempo esteja sendo difícil, mas nós queremos te adorar. E nós queremos fazer dessa canção mais uma vez, em mais um momento, a nossa oração, Senhor. Com fé. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Canta pra tua alma isso. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, o que acontece? É a hora de vencer. Solta a tua voz dizendo: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Se as lágrimas estão caindo, se o teu coração está tão apertado, não importa. Sim. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Eita Deus, Ele abre as portas, ninguém mais pode fechar. Ele trabalha só pra quem confia nele, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. É preciso abrir os ouvidos e o coração. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Com fé, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Você já venceu, então louve, louve. Tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Fala mais uma vez, a gente precisa entender o que Deus está falando. Eu preciso, mais do que tudo, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Confia, confia. A gente somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos. Se você sentir vontade de sair do seu lugar e cantar essa música pra alguém, faça isso. Então louve. Vai encorajar alguém essa noite. Seja a boca de Deus. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém pode fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Se você crê, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Escute isso, escute. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Escute, quebrando as correntes. Escute. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ninguém vai fechar. Ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele não se cansa, ele não se fatiga, porque ele é Deus e ele não se cansa, e ele trabalha dia e noite, e ele trabalha dia e noite, ele trabalha em teu favor, ele trabalha pela tua causa, ele trabalha para aqueles que nele esperam, ele trabalha, e ele é Deus e ele não se cansa, ele trabalha e ele é Deus e não se cansa, ele trabalha porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus da tua vida, ele trabalha e ele não se cansa, porque ele não é homem, e ele não sente cansaço, ele é contigo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas e ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor,
escute uma coisa, talvez a sua adoração, ela precise ser um pouco mais intensificada. Quando Paulo e Silas, eles estavam lá sofrendo, eles louvaram a um ponto que aconteceu um terremoto e as cadeias foram quebradas. Talvez algo ainda não aconteceu que você precisa, porque a sua adoração ainda não chegou ao nível de causar um terremoto e fazer com que as cadeias se quebrem. Por isso, nós temos dito: cante, louve, adore com muito louvor, não se canse, porque no céu é isso que nós vamos fazer, adorar e cantar todos os dias, toda hora, em todo momento. Se você se cansa aqui, talvez você não esteja preparado ainda para o céu. Isso é para mim também. Por isso Deus está nos dizendo: ei filho, ei filha, cante, louve, deixa sair dos seus lábios a nova canção que eu tenho colocado em ti. Deixa sair dos teus lábios e do teu coração a adoração que eu mesmo tenho te ensinado. Até Jesus voltar, nós estaremos louvando. Com muito louvor, com muito louvor. Vamos dizer? Com muito louvor, 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 com muito louvor. Queremos, Senhor, entregar esse momento a Ti, dedicar esses louvores ao Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre uma coisa a respeito de Deus. Eu poderia passar a noite toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda falando sobre Deus, e eu não esgotaria os assuntos a respeito dele, porque Deus, ele é mais que suficiente. Ele é inesgotável. Alguns versículos do Salmo 107, você vai me acompanhar. No versículo 1 diz, leiam comigo bem bonito: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, sem olhar na Bíblia, já aprenderam, né? Com certeza, todo mundo inteligente aqui. Vamos lá? Ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 15 comigo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 43. Quem é sábio e atente para estas coisas, e considere as misericórdias do Senhor. Deus, pelo Espírito Santo, aplique no nosso coração essa bendita palavra. Podem sentar, amados. Como eu falei, poderia passar aqui o resto da noite falando sobre Deus, porque falar sobre Deus
é um assunto extremamente maravilhoso, é um assunto extremamente espiritual e é um assunto extremamente necessário. Mas o tempo não me permitiria falar tudo a respeito de Deus, e mesmo que o tempo me permitisse falar tudo a respeito de Deus, eu quero orientar para os irmãos que eu não conseguiria. Se vocês dissessem, pastor, fique à vontade para falar tudo a respeito de Deus, que a gente não vai ter pressa de sair do santuário. Nenhum homem nessa terra foi capaz ou será capaz de falar tudo a respeito de Deus, porque nenhum de nós sabemos tudo sobre Deus. Mas o pouco a respeito dele que nos está revelado, eu digo pouco por quem ele é. Não é que tenha pouca coisa revelada a respeito de Deus, pelo contrário, a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, todos os livros estão repletos de referências, de textos. Tem casos que o capítulo inteiro de determinado livro fala sobre a majestade de Deus, sobre a glória de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Então, nenhum homem é capaz de explorar 100% esse assunto relacionado a Deus. Primeiro que Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é o homem, disse Jó, para discernir todos os seus desígnios, todas as suas decisões? Porque quando nós entramos por esse caminho de tentar discutir ou questionar as coisas que Deus determinou, a gente entra numa situação delicada, porque Deus começa a nos confrontar. Mesmo sem pecar, Jó, ele começou a questionar algumas coisas. Por que eu digo sem pecar? Porque a Bíblia, no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz que mesmo dizendo muitas coisas, questionando muitas coisas, indagando muitas coisas, Jó não pecou contra Deus. Então seria possível para nós questionarmos muitas coisas a respeito de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Como assim? Por que não é diferente? Por exemplo, quem gosta muito de dormir, ia dizer, por que Deus não fez a noite com 18 horas e o dia só com 6, né? Para a gente trabalhar bem pouquinho, para passar o resto dormindo, né? Uma vez alguém questionou e disse assim, puxa vida, por que Deus não fez a batata da perna para frente, a panturrilha? Porque quando a gente dá uma canelada dói demais, não é? Mas não é interessante esse questionamento? Quem já deu uma canelada boa daquela assim que você sai pulando só com uma perna? Eita, não é? Deu na mesa, aquela mesinha de centro, coisa danada para bater a canelada da gente. Aí deu aquela canelada que... E ali é o seguinte, antes de sangrar fica cinzento primeiro, né? Fica aquela pira, né? Aquela pira aí você começa, ainda mais quando escorrega assim, ó, e sai descascando, porque ali não tem carne, só é osso e pele. Então sai descascando assim, é isso? Aí primeiro fica cinzento, depois aí começa a chorar, começa a minar. Aí o irmão disse assim, o que Deus deveria ter feito? A batata da perna ou a panturrilha para frente, porque aí protegia, né? Disse, mas quando tu fosse ficar de cócora, aquele teçado aqui na tua perna, aquela quilha aqui atrás, incomodando. Então Deus fez tudo certinho. Aí o outro irmão questionando por que Deus não colocou a melancia na árvore, colocou no chão. E se cair da cabeça da gente? Ele fez tudo certinho, né? Tudo certinho. E quando tem aquelas grandonas que caem, não machuca porque já está madura. É o caso da jaca. Quando cai, ela estoura porque já está madura. Só cai na hora que já está boa de comer. Então Deus faz tudo certinho. Mas aí mesmo assim, Jó, nas suas inquietações, você já teve alguma inquietação na sua vida? O que é essa inquietação? Quando a sua mente não consegue lhe dar resposta para as coisas.
Eu estou inquieto com uma situação lá em casa porque a minha mente não consegue entender como é que uma coisa que aparentemente seria simples para me resolver, está me dando uma dor de cabeça muito grande, e eu vou lá e olho e não consigo entender como é que aquela situação está daquele jeito, porque na minha lógica já era para ter sido resolvido aquilo ali. E aí a gente fica inquieto. Então, quando a nossa mente começa a indagar por coisas que a gente não tem resposta, causa na gente inquietação. Então Jó começava a olhar para ele mesmo e dizer assim: meu Deus, o Senhor mesmo disse que eu sou justo, íntegro, temente a Deus e me desvio do mal. Como é que está acontecendo tudo isso comigo? Não é normal isso, amados? É normal. E Deus entende, porque no Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então Jó olhava para ele: meu Deus, como Asaf, no Salmo 73, acho que é 73, tantos homens perversos e parece que não está acontecendo nada, está tudo bem. Parece que os perversos vivem uma vida melhor que a nossa, e de certa forma até vivem, quando se trata de dinheiro, no Brasil principalmente, que é, por enquanto, a pátria da corrupção, mas isso Deus vai mudar com a nossa oração, com a nossa postura de eleitor também. Deus está trabalhando para mudar, mas a gente precisa ser inteligente. Deus não vai chegar e votar por você, nem pegar a sua mão e nada disso. Usa a inteligência, o bom senso, faz uma análise, veja as propostas, analise tudo, porque Deus, Ele está aí para abençoar. Mas a Bíblia diz, e foi citado esses dias aqui na igreja, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso domina, o povo se angustia, se entristece, se abate, se desespera. Então Jó ficou ali questionando: Senhor, minha família eu já perdi, os filhos foram embora, toda a riqueza que eu tinha o Senhor levou, a saúde que eu ainda contava com ela também foi embora. Agora estou aqui com uma doença dos pés à cabeça, ninguém quer chegar perto de mim. As crianças que eu colocava no colo hoje, elas passam e zombam de mim. O meu corpo, a minha magreza me encara. O meu rosto está afogueado de febre. Não há parte sã na minha carne. Você já pensou o que é isso? Tumores estourando um atrás do outro, até na planta dos pés, nas palmas das mãos, nas orelhas, nos olhos, no nariz. Gente, quem já teve aqui a experiência de ter uma espinha dentro do nariz? Alguém já teve essa experiência? Pois é. Meu Deus, terrível. Uma espinha. Jó não podia olhar para um lado, para uma parte do seu corpo e dizer: aqui está limpo. Se fosse no tempo de hoje, fosse preciso tomar uma injeção, não tinha onde aplicar. Tudo estava inflamado. E Jó começou a fazer alguns questionamentos, sem pecar, sem esquecer quem Deus é, sem esquecer que Deus é o Senhor e Ele era servo, sem esquecer que Deus é o oleiro e Ele é o barro, sem esquecer que Deus é o Criador e Ele é a criatura, sem esquecer que Deus é eterno e Ele é homem. Mas ele fez as suas indagações a Deus. Aí Deus disse assim: Jó, já que você está indagando sobre tantas coisas, vamos bater um papo. Mas tu vai fazer o seguinte: te levanta como homem, te cinge, te veste e nós vamos ter uma conversa. E bastou Deus fazer 3 perguntas e Jó disse assim: vamos parar, Senhor. Eu já vi que eu estava falando bobagem. O Senhor começou a perguntar: onde tu estavas quando eu criei os fundamentos da terra, onde ela está apoiada? Jó não tinha o que responder. Onde tu estavas quando eu criei as águas e dei limite a elas, e disse assim: está vendo aquela rocha, você vai bater lá e de lá você não passa. Onde você estava? Onde você estava quando eu criei o vento, fiz um reservatório e disse: você só sai dali quando eu mandar. E aí Jó foi observando que ele não podia questionar. Aí ele simplesmente disse: Senhor, eu falei do que eu não entendia, do que eu não tinha conhecimento. Agora, Senhor, eu como homem, mesmo sendo aos teus olhos e aos olhos dos meus contemporâneos íntegro, reto, temente a Deus, me dizendo do mal, eu me abomino no pó.
Mas uma coisa eu sei, Senhor. Uma coisa eu tenho certeza. Apesar de não entender nada, apesar de tudo para mim ser algo muito obscuro, está tudo muito ofuscado. Eu não sei porque estou vivendo nem passando por isso. Talvez seja a sua situação. Talvez você vive uma situação já que se arrasta por muitos anos e você não sabe a razão, olha para todos os lados e não acha uma justificativa sequer como Jó. Mas uma postura você tem que tomar. Você tem que fazer como Jó fez. Ele disse: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo nada. Falei do que não sabia, discuti contigo a respeito daquilo que eu não tinha conhecimento, Senhor. Mas uma coisa eu tenho plena convicção: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode não estar entendendo nada, tudo bem, é um direito seu. Até porque a sua mente, ela é limitada diante dos planos ilimitados do Senhor. Mas uma coisa você não pode esquecer: que Deus, ninguém pode frustrar aquilo que Deus traçou para a sua vida. Ninguém. Nem o governo, nem o dinheiro, nem a morte. Porque se Deus determinou que você vai viver 100 anos, você vai chegar nos 100 anos. Porque está escrito no capítulo 8 de Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês sobre a bondade de Deus, para que você entenda o seguinte. Primeiro, que Deus não tem obrigação de explicar nada para ninguém. Não tem, mas Ele mesmo assim explica. Mas mesmo que Ele não explicasse para você, mantenha isso no seu coração e na sua mente. Eu posso não estar entendendo nada do que está acontecendo. Eu posso até nem estar aceitando muito. Mas uma coisa eu sei: que aquilo que Deus determinou na minha vida irá se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, para que isso aconteça na sua vida, você também precisa fazer a sua parte. Você tem que se manter na presença de Deus. Porque veja bem, muita gente, quando começa a passar algum perrengue na vida, alguma situação, ele se afasta de Deus. Jó se afastou de Deus? Jó negou a sua fé? Jó abandonou o Senhor? Conselhos ele teve daquela malvada, não foi? Ele teve. Tu ainda conservas a tua integridade e a tua fé? Abandona esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele não aceitou aquela proposta, porque ele disse assim: olha, eu vou te perdoar porque tu está falando como uma louca, como alguém que não tem juízo, tu não tem ideia do que tu está dizendo. Então, querido, na sua caminhada e na minha caminhada, nós vamos ouvir alguns loucos pelo meio do caminho dizer: tu ainda estás na igreja? Tu já ouviu falar da igreja tal, do pastor tal, do não sei o que tal? E se você for dar ouvido para essas coisas, você vai fracassar. Você vai largar a cruz. Você vai jogar fora a sua identidade. Você vai jogar fora o seu instrumento de guerra. Mas se você estiver olhando para Jesus como Jó estava, Jó, apesar de tudo, não olhou as circunstâncias. Ele olhou Deus. Na tempestade, olhe Deus. Na doença, olhe para Deus. No problema, fita em Deus. Na dificuldade, olha para o Senhor. Meus amados, não tinha ninguém mais com maior razões para se desviar do que Jó. Porque tem crente que às vezes perde só o emprego, mas ainda fica 6 meses recebendo, como é o nome? Auxílio-desemprego. Só perdeu o emprego e vai receber 6 meses de auxílio-desemprego, já se desvia. Outras às vezes perde uma pessoa da família, já deixa o Senhor. Jó perdeu tudo e não se desviou, e não perdeu a fé, e não perdeu a esperança. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era bom, misericordioso, justo, abençoador, paciente, fiel,
imutável. O problema é que muitas vezes nós nos abalamos, porque o problema não é só se abalar, é que nesse abalo a gente quer logo abandonar tudo. Essa é a questão de muita gente. Eu estou abalado? Estou. Mas isso não abala Deus a meu respeito. Eu estou triste? Estou. Mas a alegria do Senhor é minha força. O que quer dizer esse texto, a alegria do Senhor é minha força? Será que é porque Deus vai derramar em mim a alegria e isso vai me dar força? De certa forma, sim. Mas sabe o que é isso mesmo? Quando Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força, é que na minha tristeza, Deus vai se alegrar por mim e vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Vai acontecer na minha vida pela ação de Deus. Então, você está passando um problema? Esse problema foi tão sério que te levou até uma depressão? Tudo isso pode acontecer com a gente. A questão é, eu mantenho a minha confiança no Senhor? Eu estou fazendo como Jó fez? Eu estou fazendo como fez Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca no curral, todavia eu me alegro em Deus. O que Abacuque estava dizendo? Eu posso estar no pior momento da vida, eu posso querer desistir de tudo, mas jamais eu deixo de confiar em Deus. Por quê, amados? Por que que eu e você devemos manter a nossa confiança em Deus? Quem é a pessoa em quem nós depositamos a nossa confiança? São aquelas pessoas que conquistam o nosso coração. São aquelas pessoas que conquistam a nossa confiança. São aquelas pessoas que no tratamento do dia a dia, que na caminhada do dia a dia, vão se mostrando leais, vão se mostrando fiéis, vão se mostrando amorosas, pacientes, vão se mostrando interessadas pelos nossos problemas. Isso vai causando em nós, vai movendo dentro de nós, vai gerando dentro de nós um nível de relacionamento de confiança. Primeiro você conhece, você vê, você se aproxima, você começa a conversar, você passa a saber coisas a respeito daquela pessoa, e você começa a perceber o seu caráter. Isso vai gerando no seu coração confiança, credibilidade. Daqui a pouco aquela pessoa que era apenas alguém que você dizia oi, já é uma pessoa que você cumprimenta. Daqui a pouco aquela pessoa que apenas você dizia oi e cumprimentava, já é uma pessoa que você abraça. Daqui a pouco aquela pessoa que você dizia oi, estendia a mão e abraçava, você já convida para ir na sua casa. Daqui a pouco essa pessoa está viajando com você. Daqui a pouco você pode olhar para essa pessoa e dizer para ele ou para ela, realmente esse ou essa são meus amigos de verdade. Mas tudo começou na construção de um relacionamento. A questão é, por que que às vezes, diante das questões da vida, a primeira coisa que me ocorre no coração é abandonar a fé e abandonar Deus? Porque falta em nós conhecê-lo melhor. Porque se nós abandonarmos Deus, para onde nós vamos correr? Quem será o nosso socorro de fato? Os amigos falham, por mais que eles não queiram. A família falha. O homem, o socorro do homem, ele é limitado. Acabamos de ouvir um testemunho que o médico falou, olha, até aqui. A minha parte é até aqui. O que quis dizer o médico com isso daí? É com Deus. E graças a Deus, que Ele tem cuidado de nós de uma forma extraordinária. Na sua bondade, aí você quer enxergar isso melhor? Não olhe para a vida do vizinho, não. Porque às vezes nós estamos querendo encontrar Deus na outra pessoa. Nós estamos querendo conhecer Deus num testemunho de outra pessoa. O testemunho edifica, amados, é verdade. O testemunho estimula,
o testemunho anima, o testemunho promove fé, mas eu preciso conhecer Deus pela minha própria experiência. Eu preciso desenvolver uma vida onde eu não tenho que estar comendo do prato dos outros. Fulano, tu já experimentou essa comida? Não, não peguei dessa aí não. Não, dá uma bocada. Não. Você é filho amado de Deus. Você tem livre acesso à presença dEle. Você não precisa de intermediário. Você tem os líderes na igreja, sim, tem os pastores, mas você não depende exclusivamente dessas pessoas. A Bíblia diz que eu e você temos livre acesso a Deus. O véu foi rasgado. E Deus jamais vai virar as costas para um filho amado. Então você tem que fazer, como diz o escritor aos Hebreus, ter intrepidez, ou seja, coragem, disposição para entrar no Santo dos Santos, para pedir socorro a Deus em ocasião oportuna. Meus irmãos, eu tenho certeza que se Jó não conhecesse Deus, ele não teria suportado aquela provação. Porque dessa vida, ele mesmo disse, ele escreve, dessa vida eu já não espero mais nada. Você já viu alguém falando assim? Eu não espero mais nada dessa vida. Quando a pessoa, alguns dizem isso porque já estão velhos demais, não querem mais viver. Não é porque está faltando as coisas, não. Ele tem uma boa família, às vezes ele tem uma boa aposentadoria, uma boa casa, mas o que ele está dizendo é que ele não quer mais viver, ele está cansado dessa vida. Outras pessoas dizem, dessa vida eu não espero mais nada, ou seja, acabou todos os projetos, toda a esperança, toda a alegria, toda a motivação. Ele não tem mais dinheiro, não tem mais família, não tem onde morar, perdeu tudo, então ele vai dizer o quê? Dessa vida eu não espero mais nada. E Jó disse, porque Jó ainda era novo naquela época, que aconteceu aquele episódio, mas ele disse, dessa vida eu já não espero mais nada. O que ele quis dizer? A minha esperança não está mais nos amigos que me deixaram, na família porque eu não tenho mais, no dinheiro porque acabou tudo. Mas ele disse, mas eu mantenho a minha esperança em Deus e sei que a minha causa está diante dele. Você sabe que é o problema de muito crente? É que a causa dele não está diante de Deus. Ele pensa que está, mas não está. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cristão leva uma causa diante de Deus, aí ele fica querendo articular as coisas e mexer com tudo, como se ele estivesse dizendo para Deus, olha Senhor, eu vou dar uma forcinha aqui para ti, porque tu está demorando muito, não está saindo do meu jeito, então eu vou dar uma ajuda para o Senhor aqui. Não. Jó colocou a sua causa diante de Deus e esperou, e fez como o salmista Davi nos ensina, esperei confiantemente e pacientemente pelo Senhor, e Ele me ouviu. Não pense que porque a sua causa ainda não foi resolvida, que Deus deixou de ser bom. Nada que eu venha fazer ou deixar de fazer afeta quem Deus é. Ele é bom pela sua própria natureza. Se Ele me dá, Ele é bom. E se Ele não dá, Ele continua sendo bom. É uma questão de vontade. Se Ele faz, Ele é bom. Se Ele não faz, Ele continua sendo bom. É uma questão que Ele não quis fazer e Ele não é obrigado a fazer. Mas aí, então, por que Ele faz se Ele não é obrigado a fazer? Porque Ele nos ama de uma forma profunda e tremenda. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, meus irmãos, vamos focar a nossa visão em Deus. Às vezes as pessoas estão aí agora se mobilizando, porque é uma época política e muitas promessas estão sendo feitas. E as pessoas estão dizendo, agora vai ser a minha vez. Se o meu candidato ganhar, não coloca a tua esperança nos príncipes da terra. Todo aquele que coloca a sua esperança nos príncipes da terra
a Bíblia diz que as suas esperanças se tornam nulas. Coloca a tua esperança em Deus. Ele não falha, Ele é fiel, Ele é bom, e Ele jamais, a Bíblia diz que jamais é nunca mais, Ele vai permitir que um filho seu seja abandonado, e nem a sua descendência venha mendigar o pão. Está escrito na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero dar hoje à noite para a igreja é: concentre-se na bondade de Deus. Pastor, mas ainda não aconteceu. Espera. Tem coisas que eu espero até hoje, e nem por isso eu deixei de crer, nem por isso eu deixei de esperar, nem por isso eu deixei de acreditar. Se a nossa esperança em Deus, ela está limitada ao tempo, eu estou dizendo que o tempo é maior do que Deus, e Deus está acima do tempo. Ele controla o tempo. Se Ele quiser fazer retroceder o tempo por sua causa, Ele faz. Se for necessário, Ele faz. Ele fez isso com Josué, retrocedeu o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele parou o sol, Ele parou a lua, porque Ele é o Senhor da natureza, do universo. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Se for necessário, vai acontecer. Mas não deixa que o inimigo roube da tua mente. Puxa, e tem crente que é assim. Parece que Deus só gosta daquele irmão. Só vejo aquele irmão lá dando testemunho. Eu nunca vou, porque não quer. Mas se você quiser dizer assim: olha, gente, culto de testemunho à noite, que ele é um testemunho poderoso. Aí pensa logo assim: foi curado de uma doença mortal. Hoje eu acordei, tomei café, almocei, jantei, tenho casa para morar. Isso é bênção, gente. Isso é a bondade de Deus. O que você está esperando? Pastor, estou esperando acertar na quina. Cuidado. Quero acertar na loteca. Não sei nem se ainda existem essas coisas. Jogo no bicho direto. Nossa, cuidado para o bicho não te pegar. Não vai acontecer não. A promessa de Deus é para quem trabalha. E a Bíblia diz assim: Ele abençoará o trabalho das vossas mãos, e abençoará a vossa água, e abençoará o vosso pão. Fruto do nosso trabalho. Então, se não aconteceu, não é que Deus nem esqueceu, e Deus não é mais a pessoa que Ele diz que é. Ele se mantém bom, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. E entre tantas coisas que Deus é, a Bíblia afirma em vários textos que Deus é bom. E eu diria que Deus é muito bom. Podemos ter algumas provas disso? Aí eu posso olhar assim e dizer: olha a vida do irmão aí. O irmão era assim, assim, assado. Olha como é que ele está hoje. Não. Para de fazer propaganda dos outros. Olha para você. Quantos anos de vida? Ele carregando você no colo, te dando de comer e de beber, lugar para morar. Ah, pastor, é alugado, mas é dele. Está pagando aluguel? Ele que te dá o dinheiro. Está comendo, bebendo, dormindo, tomando remédio, fazendo tratamento, vai para o médico. De qualquer forma você está se mobilizando. De qualquer maneira está acontecendo. Pastor, mas não está bem do meu jeito, porque eu queria mesmo comprar com o meu dinheiro. Quer dizer então que quando Deus manda alguém na tua casa ou te abençoa com alguma coisa, isso não vale? Queria era eu trabalhar e só o povo me dando aí, Deus me abençoando. É? Quando alguém bater na sua porta e levar alguma coisa para você, é Deus levando para você. Vai mandando e eu vou recebendo. Amados, o diabo não dá nada para ninguém, porque ele não tem nada para dar. A única coisa que ele dá para os outros é doença, dor de cabeça, desastre, acidente, tudo que não presta. Mas quando alguém te dá alguma coisa, olha esse relógio bonito aqui, foi Deus que me deu. E tudo que agora as pessoas me dão, eu recebo. Aí alguém nem precisava, não é da tua conta, né? Que às vezes diz assim, querendo que a gente dê para a pessoa, né?
Deus me deu, eu recebo. E Deus manifesta essa bondade em tudo. Um dia meu pai estava ainda lá em casa e disse assim: tu toma tudo isso de remédio. Eu estava tomando 9 comprimidos por dia de medicações. Tu toma tudo isso de remédio, graças a Deus, pai, que tem dinheiro para comprar. Meu Deus, ele balança a cabeça assim. Porque ele tomava só 2. Quando a gente ficava vigiando, quando ele botava no bolso e tomava só a água. Então, minha gente, eu sei que ninguém quer viver doente. Eu sei que ninguém quer estar tomando remédio de pressão alta, que ninguém quer estar tomando remédio para controlar a diabetes, eu sei, para dores. Mas graças a Deus que tem recurso. Graças a Deus que tem farmácia. Graças a Deus que tem o genérico, que é mais barato e faz o mesmo efeito. Graças a Deus que tem os hospitais, as clínicas, pronto-socorros, as ambulâncias, os médicos, que é uma classe maravilhosa de profissionais. Graças a Deus. Gente, tudo é Deus cuidando de você. Pastor, mas eu paguei aquele garçom quando levou aquela bandejona toda. Pois é, você pagou, mas o dinheiro foi Deus que te deu. E o garçom estava trabalhando para você. Tudo é a bondade do Senhor. Pense nisso. Eu estou falando dessa palavra porque de manhã, quando eu estava orando em casa, eu comecei a dar uma passeada na minha vida. Fui lá no interior de Quari, lá no... Não é o nome, gente? Lá na costa, não é da Jussara, não, do Jussara, é o interiorzinho. Lá onde eu nasci, 1 ano de idade, vim embora de Manaus, de Quari para cá, né? Toda aquela situação. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, quantos pares de sandália eu já gastei nessa vida? Que o Senhor me deu? Quantos quilos de alimento? Quantas peças de roupa? Né? Aí fui começando a fazer uma matemática. De onde é que vem isso, gente? Tudo da bondade de Deus. Olha para você. Você escolheu roupa para vir para cá. Você escolheu sapato para vir para cá. Escolheu perfume para vir para cá, né? O que é isso? Nós precisamos fazer a seguinte oração: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o tamanho da tua bondade que me cerca. Amados, quando a gente começa a perceber isso, a gente deixa de ser murmurador. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente que ainda diz assim, quando ele vê um tipo de comida e diz assim: vixe, eu não como não. Agradeça e coma, porque é Deus colocando alimento na tua boca. Não esqueça que você, a sua família é cercada pelo amor e pela bondade de Deus. Lembra o que diz o Salmo 23, no último versículo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão aonde você estiver. Na igreja, no carro, no sítio, no avião. Agora o negócio do avião está meio ralado, mas antigamente tinha muita coisa boa, né? Agora está meio ralado. Às vezes é só um amendoinzinho, um negocinho ali, né? Hein? Só água, né? E não é nem gelada, é água natural. Mas pense nisso. No seu trabalho, Deus cuida de você. Na sua casa, Deus cuida de você. Lá no consultório médico, Deus cuida de você. Na igreja, Deus cuida de você. No escritório, Deus cuida de você. Na rua, Deus cuida de você. Lá na sua cozinha, Deus cuida de você. No seu quarto, de dormir, Deus cuida de você. E eu quero que você saia daqui hoje à noite com isso muito claro na sua mente. Não diga, se for necessário
e for por uma prescrição médica, diga assim: poxa, eu já estou enjoado de tomar esse remédio. Diga não. Porque pode fazer mal e você morrer durinho lá. Senhor, muito obrigado, que esse remédio estabiliza a minha pressão. Obrigado pelo conhecimento que o Senhor deu aos homens. Muito obrigado porque esse aqui controla o açúcar do meu corpo. Muito obrigado porque esse aqui estabiliza o meu emocional. Muito obrigado porque esse aqui alivia a dor. Muito obrigado, Senhor, porque tudo vem de Ti. Tu és a fonte de toda bondade. Sabe, amados, isso vai gerar em nós um coração mais agradecido. Você vai pegar um copo com água que você vai tomar. Você vai, não precisa fazer aquela oração, né? Senhor, muito obrigado por essa água. Que sede que eu estava. Muito obrigado por essa água. Um suco, uma sobremesa, qualquer coisa. Presta atenção, amados. O verdadeiro cristão que reconhece Deus como fonte de toda bondade e provisão, qualquer coisa, uma pupunha, um tucumã, uma tapioca, um abricó que a gente comeu um dia desse, um açaí, um peixe frito, um feijão com basculho, uma sopa de osso de rinoceronte, qualquer coisa, um cafezinho, qualquer coisa, bolacha de motor. Quem conhece, reconhece, admite a bondade de Deus, qualquer coisa é motivo de gratidão. Oh Deus, que café gostoso. Obrigado, Senhor, que você usou essa pessoa para me abençoar com esse café. Então, meus irmãos, vamos nos concentrar nisso. Isso vai nos ajudar a manter uma fé e uma confiança em Deus. Vai nos ajudar a manter um coração agradecido e fiel. Vai nos ajudar a manter um coração de adorador. E vai me estimular cada vez mais a estar na presença de Deus e na sua casa, o servindo até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Se você não tem, se você só murmura. Um dia uma irmã disse assim perto de mim, eu fiquei muito triste, que eu estava na casa dela. Ela disse assim: eu detesto pão, e eu só comigo vai comer pão até morrer. Porque eu não gosto de pão, não gosto de comer pão, mas não detesto. É questão de gosto. Prefiro uma macaxeira cozida ou alguma coisa assim da terra. Mas dizer assim, né? Eu detesto frango. Não, não é o meu prato preferido. Mas um franguinho frito com feijão ele vai, que é uma beleza. E lá no Fome Zero, ó, é uma maravilha. Então, gente, veja Deus nas mínimas coisas. No deitar e no levantar, no dormir e no acordar, no tomar uma água para matar a sede, no comer para matar a fome, numa viagem que você faça, numa mansão ou numa casa simples. Veja Deus agindo com a sua bondade e com a sua misericórdia sobre a sua vida, ganhando muito ou ganhando pouco. A fonte de provisão da sua casa é o Senhor. E Deus nos abençoe em Cristo Jesus.